Olá, pessoal. Eu sou Cecília Garcia e estamos aqui no stand do CFN no 28º Combram para mais uma das nossas entrevistas que estão acontecendo desde sexta-feira. Comigo, hoje, para falar de um assunto interessantíssimo, a gente tem a Úrsula Viana. Antes de passar a palavra para você, Úrsula, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, tô de jaqueta jeans, blusa preta e acredito que isso está suficiente. Úrsula, por favor, se apresente. Obrigada, Cecília. Queria agradecer bastante o CFN, né, por ter me convidado. Meu nome é Úrsula Viana Banhe, eu sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, mais ou menos na altura do ombro. Tenho mais ou menos, né, a aparência física de uma pessoa entre os 40 anos de idade. Estou com um vestido jeans, né? Uso óculos, um óculos de armação roxinha. E estou muito feliz, né? Estou sorrindo por estar aqui nesse momento com vocês. Muito feliz, muito bom poder falar sobre um tema que me entusiasma bastante, né? Que eu tenho estudado bastante nesses últimos anos. Pois é, então a gente vai falar sobre a nutrição inclusiva, sobre a perspectiva do capacitismo, né? Uma coisa assim. Mesmo porque já é interessante a gente tratar, porque capacidade é um conceito subjetivo, então nem é algo que possa ser mensurável. Então, a gente lidar com medir a capacidade de alguém com base em critérios, né, já é em si quase uma contradição, certo? Então, vamos começar com o começo. Sim, vamos Vamos lá. lá, vamos com as definições básicas. O que é capacitismo? Existe uma diferença entre capacitismo, estereótipo, preconceito? Como é que funcionam essas relações de definições, Wilson? O preconceito, vamos partir então do preconceito, né? O preconceito é quando você tem um pré-julgamento, você acredita que a pessoa é de um determinado jeito, né? Antes de você conhecê-la, né? Saber da sua realidade, é uma imagem que você tem sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada forma de ser, de viver, antes de você ter de fato toda essa acesso para ter uma conclusão melhor, né? E quando a gente fala sobre o capacitismo, ele já é esse preconceito relacionado a quem tem uma deficiência, né? Como o nome já diz, ele está muito relacionado à capacidade que a pessoa tem de ser, de fazer, de desenvolver as coisas no seu dia a dia. Então, você fica pensando se a pessoa tem ou não capacidade, né? Então, a gente tem aí exemplos de capacitismo, você achar que a pessoa é um exemplo de superação, é um herói por conseguir fazer determinadas coisas. Nossa, mas como você consegue? Uau! Se surpreender, né? Ou então você achar que a pessoa não tem capacidade. Não, pode deixar que eu faço, amigo, para você, né? Tentando proteger a pessoa, ou achar que ela não tem a capacidade. Então, esse é o preconceito, é você ter essa imagem de que a pessoa não tem uma capacidade, ou tem uma capacidade além do que deveria, porque o corpo dela, né, tem uma determinada característica, e isso é muito prejudicial, né, para quem tem algum tipo de deficiência, né? Atrapalha bastante a vida, a pessoa tem uma questão muito importante sobre a autoestima e está um pouco ligada com essa questão do estereótipo que você tem da pessoa com deficiência, né? De que é sempre uma pessoa que não tem uma autonomia, que vai precisar de outras pessoas para ajudar, ou que é uma pessoa extremamente resiliente, que se supera, que está ali à frente, consegue fazer até mais do que outras pessoas. Então acaba se tendo um estereótipo ou muito positivo ou muito negativo de quem tem uma deficiência. Então isso é que a gente chama do capacitismo, né? De você agir para com a pessoa com deficiência com essa diferença, né? No lidar, no falar, nas suas atitudes, na linguagem verbal e não verbal. Certo. E você falou já no começo aquela questão do exemplo de superação. Então, assim, até quando a gente acha que não, a gente está tratando o estereótipo de uma forma positiva. Na verdade, não é. A gente parte desse princípio que se a gente está lidando com o estereótipo, ele já não vai ser uma coisa legal, mesmo que na nossa cabeça seja um uau.
né? Exatamente. A gente não pode pressupor que as pessoas são capazes de fazer determinadas coisas. A gente precisa se aproximar delas e ver, até porque as pessoas com deficiência são muito diferentes entre si, né? Uma pessoa que sofreu uma lesão medular, muitas vezes o tipo, né, que é uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela tem a funcionalidade corporal diferente de uma outra pessoa que também sofreu a lesão, às vezes no mesmo nível, né, na coluna, enfim. E aí a gente não pode generalizar como se fosse todo mundo igual, né? E que a pessoa vai ter uma capacidade maior ou menor. As pessoas simplesmente têm as suas vidas adaptadas para como é o seu corpo, para como é o seu dia a dia. Algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas, outras não conseguem, e está tudo bem, porque existe uma diversidade entre as pessoas, isso faz parte, né? É tudo na natureza diverso. Então, não é justo a gente querer que todas as pessoas façam tudo igual, né? Sejam capazes. A gente tem que acolher essas diferenças, porque isso faz parte da nossa natureza. Se a gente for pensar, né, da natureza humana, se a gente for parar para pensar, faz parte dos animais, né? A gente tem o leão, a gente tem o macaco, a gente tem vários animais diferentes que têm possibilidade de fazer, e eles vão se ajustando às suas possibilidades, né? Então, é importante que a gente faça também o ajuste para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é importante que a sociedade ela faça com que esse espaço tenha uma igualdade de condições para todo mundo, né? E aí a gente não vai ficar pensando sobre a capacidade do indivíduo, né? Porque todos os espaços vão dar igualdade de condições para todo mundo desenvolver as suas atividades dentro da sua própria perspectiva, né? E trazendo um pouco desse assunto, né, a questão de ter essa adaptação, capacitismo, então a gente pode falar que tem diversos tipos. Então, a questão arquitetônica, urbanística, envolvem várias frentes, né? A gente tem muitas barreiras, né? E aí a gente pode ter um capacitismo voltado a cada uma dessas barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam, né? Então, às vezes tem uma barreira arquitetônica, falar, não, essa pessoa não é capaz de chegar ali, né? E às vezes ela consegue ir com a sua cadeira de rodas ou andando devagarzinho, enfim, a gente também pode ter uma barreira atitudinal, né? Achar que tratar as pessoas diferente, às vezes com infantilização da pessoa com deficiência, achando que ela é uma pessoa coitada. Ai, coitada, como que consegue, né? Então, às vezes, no próprio consultório, isso acaba sendo, né, quando a gente fala nesse contato individual, o nutricionista fica perplexo. Olha, mas como você consegue fazer tal coisa? Ai, deve ser tão difícil, né? Poxa, mas você consegue. Então, é um misto de surpresa, né, por uma capacidade de uma pessoa, porque a pessoa já tem aquele preconceito, né, aquele estigma de achar que, por exemplo, quem tem deficiência visual não vai conseguir morar sozinho, não vai conseguir cozinhar a própria comida, né? Quem usa cadeira de rodas não vai conseguir ter um lazer, fazer suas coisas sozinho, ter uma vida autônoma. Então, é importante que a gente perceba que a gente, para cada uma dessas dimensões, né, metodológicas, arquitetônicas, de acessibilidade, a gente também pode ser capacitista de um jeito. O estudante de nutrição com deficiência não vai conseguir acompanhar, né? Um aluno cego, como que eu vou dar uma aula para ele? Ele não vai conseguir acompanhar o curso, ele não vai conseguir ser nutricionista, né? Tendo uma amputação, tendo nanismo, sendo cadeirante. Então, quando a gente dá muito foco, né, nessa funcionalidade corporal, na funcionalidade também intelectual, porque a gente tem pessoas que têm deficiência intelectual também, a gente não dá espaço para que ela tenha igualdade de condições, né? E aí a gente tem que ter cuidado tanto do nutricionista para as pessoas com que ele tem contato, né? Seja o seu paciente, seja uma pessoa da qual ele é líder, né? No serviço de alimentação coletiva, por exemplo, na indústria. Ele tem várias outras pessoas sobre a sua gestão. E a gente não pode achar que as outras pessoas são incapazes ou pressupor, né? É importante que a gente investigue junto ao outro como que é a sua vida, né? E fazer o ajuste às singularidades de cada pessoa. Não como um favor, mas como um direito, né? Então, a partir do momento que você entende que essa diversidade, ela faz parte, né, do ser humano, a gente vai sendo menos capacitista, vai trabalhando menos com essa questão da capacidade, né? Porque todos
todos temos capacidades diferentes, se a gente for, né, parar para pensar. Você tem uma capacidade para fazer determinadas coisas que eu também não tenho. E o fato da pessoa ter deficiência ou não necessariamente influencia nisso. Então, você achar, pressupor que a pessoa tem capacidade de fazer mais ou menos por causa da deficiência, essa é a essência do preconceito relacionado, né, à pessoa com deficiência. Certo. E assim, o nutricionista está lá no seu dia a dia, recebe um paciente. O que você falaria para ser tipo o começo dessa conversa com o paciente? Porque tem a anamnese, né, que é o básico, que a gente já começa respondendo o nosso diário alimentar, tudo mais. Mas assim, o que você acredita que tenha que ter junto para o nutricionista saber como direcionar essa primeira conversa, essa questão de montagem de dieta? Como é que você vê essa questão? Essa é uma pergunta muito boa. Muito boa porque a gente não aprende tanto na graduação, né? Esse é um tema ainda muito pouco falado, sobre o cuidado e nutrição da pessoa com deficiência e de vários tipos de deficiência. A gente vê muito pouco. Eu me formei há alguns anos atrás, vários, né? Me formei há mais de 20 anos atrás, mas eu tenho percebido que o curso de graduação ainda continua, né, com uma perspectiva abordando muito superficialmente. Então, para quem ainda está bastante distante, primeiro de tudo, é começar, né, a fazer leituras sobre essa temática, mas principalmente aprender com o outro, né? Tem um livro muito legal chamado O Perigo da História Única. Ele é de uma autora chamada... esqueci o nome dela agora. E aí ela fala o seguinte, que a gente tem que ter cuidado com essa história única, porque a gente acaba extrapolando para todas as pessoas. Então, nem todo mundo que usa cadeira de rodas, que teve paralisia cerebral, ele vai ter as mesmas dificuldades, as mesmas limitações ou as mesmas possibilidades no seu dia a dia do que uma outra que teve o mesmo tipo de lesão. Nem toda pessoa com nanismo vai ter uma dificuldade de fazer determinada coisa. Nem todo mundo que tem deficiência auditiva ou deficiência visual vai ter a mesma forma de viver, enfrentar as mesmas barreiras. Então, a gente tem que aprender com o outro, né? Conversar bastante, entender como essa deficiência impacta na sua vida, né? Fazer uma anamnese mais aprofundada relacionada a essas questões. Então, o que a gente fala, né? Pensando na perspectiva da nutrição clínica, né? No consultório, no hospital, conversar com essa pessoa e entender, né? Em termos de consumo alimentar. Não só perguntar sobre o que a pessoa come ao longo do dia, mas perguntar quem compra os alimentos, quem prepara esses alimentos, se ela tem condições, inclusive, de comer sozinha, porcionar sozinha, arrumar a própria casa, higienizar os vegetais. Todo esse processo que vem antes do comer, ele precisa ser investigado, porque a gente precisa saber qual o grau de autonomia que essa pessoa vai ter, a depender do tipo de deficiência que ela tem, né? Outra coisa que é importante a gente também saber é se a pessoa usa tecnologias assistivas, né? Saber que existem várias, né, tecnologias assistivas de alimentação, de atividade da vida diária. E se ela não usar, perceber, inclusive, se a gente precisa indicar, né, um substituidor de preensão para a pessoa que tem uma dificuldade de segurar os talheres, utensílios para ajudar a abrir potes, para cozinhar, para fatiar os alimentos. Então, existem várias tecnologias assistivas de alimentação que a gente pode perguntar se a pessoa usa ou não, né? E também investigar, um outro ponto muito importante, a questão da insegurança alimentar, porque é uma população que está mais sujeita à insegurança alimentar, seja pela maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, geralmente são pessoas que têm mais dificuldade de se manter, né? E isso vai impactar na renda e pode gerar uma insegurança alimentar, né? Outra coisa também nesse contexto é perguntar se a pessoa recebe benefício social, né? Existe hoje em dia o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência que possuem uma renda, né, per capita muito baixa. E aí, quando você tem essa pessoa recebendo, você já entende, né, que ela é uma pessoa que tem uma alta vulnerabilidade à insegurança alimentar. A gente recentemente publicou um artigo bem interessante na revista, foi uma revista de grande circulação,
no Lancet, e aí a gente percebeu que mesmo quem recebia o benefício de prestação continuada, né, a gente fez isso na POF, com a amostra da última POF, mesmo quem recebia o benefício de prestação continuada vivia uma insegurança alimentar, né, moderada grave, né, tinha uma grande proporção. Então, não achar que porque recebe o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, a pessoa está longe da insegurança alimentar, né? E aí pensar em estratégias intersetoriais, conversar, né, com outros setores, dialogar, pensar no território, que equipamentos podem existir para que a pessoa possa superar essas dificuldades, mitigar esse problema. Eu acho que são 3 coisas importantes, né? E na hora da gente fazer a intervenção nutricional, construir junto com a pessoa, né? O que é possível fazer e de forma que a gente dê o máximo de autonomia para ela. O capacitismo ele está altamente ligado com essa coisa de, não, a pessoa não é capaz de fazer. Ou então ignorar se ela é ou não capaz de fazer aquilo. Vou dar um exemplo muito prático, né? O plano alimentar para uma pessoa cega. Como é que a gente vai dar autonomia para uma pessoa cega se eu fizer o meu plano por escrito? A pessoa sempre vai precisar, né, se eu pegar e simplesmente escrever a caneta, ela sempre vai precisar de uma terceira pessoa para fazer a leitura para ela, né? Então, de que forma que eu dou autonomia para ela não precisar? Ela pode muito bem morar sozinha ou morar com uma outra pessoa cega, como eu já tive, né, pacientes, colegas que são cegos e vivem, né, a sua vida sozinho em casa com uma outra pessoa que também é cega. E aí quem é que vai ajudar, né? Vai ter que sempre pedir para o vizinho, para alguém? Isso fere a questão da autonomia do indivíduo. Então, existem possibilidades. Conhecer outros métodos. A gente pode fazer um instrumento digital, né, fazer um arquivo salvando num PDF acessível, para que a pessoa possa fazer a leitura no seu aplicativo, né, num leitor de tela, ou do computador, ou pelo celular, que a gente já sabe que existe essas tecnologias de comunicação. A gente pode pensar em, de repente, gravar um áudio, fazer um ajuste para a pessoa e ver o que ela prefere, né? Vamos fazer em braille, né? Estou dando o exemplo da pessoa, mas não necessariamente todo mundo que é cego sabe o braille. Às vezes a pessoa perdeu a visão por causa de um diabetes mal compensado ao longo da vida, já a pessoa mais madura, com 50, 60, 70 anos, e é uma pessoa que não quer aprender, né? Não se entende enquanto cega, até tem uma dificuldade de aceitação ou não consegue se adaptar com o braille. Como que a gente vai fazer? E aí é pensar para todas as pessoas. Tem uma dificuldade, uma mobilidade reduzida, o que é possível você fazer? Então vamos pensar, mora sozinho, mora com alguém, né? Então, já que você mora sozinho, vamos adaptar as preparações para ser mais fácil para você fazer, entender, né, a vida do outro e fazer as coisas personalizadas para outra pessoa, né? Da mesma forma, pensando aí, saindo um pouco da seara da nutrição clínica, pensando na alimentação coletiva, né? Que a gente não pode entender nutrição inclusiva só na perspectiva do atendimento no consultório, né? Uma coisa que eu tô absorvendo aqui de tudo que você fala é que a gente não pode pressupor nada. Né? Nada. A gente tem que aprender com o outro. Tem que partir sempre do vamos aprender, pressupor, não. Lembrei o nome da autora, Chimamanda Adichie. Que eu falo O Perigo da História Única. É um livro maravilhoso. Fica a dica, gente. Fica a dica. E aí, por exemplo, se eu sou gestora de uma unidade de alimentação, né, seja num hospital, estou lá na cozinha do hospital, ou numa unidade de uma empresa, num grande refeitório, enfim. Eu tenho pessoas que podem estar sob a minha gestão, né, um colaborador, e ele pode ter uma deficiência auditiva, pode ter uma mobilidade reduzida, pode ter uma deficiência visual, e aí a gente vai ajustando o posto de trabalho, os processos que essa pessoa vai fazer no seu dia a dia. Eu não posso simplesmente, né, colocar que não vamos pegar aqui na nossa equipe, não vamos ter pessoas com deficiência, senão vai atrapalhar o nosso processo de trabalho, né? Bom, a gente precisa dar igualdade de condições para todo mundo. Essas pessoas precisam trabalhar, né? E a gente também precisa fazer parte disso. Então, entender, bom, se eu tenho uma pessoa que tem uma deficiência auditiva,
administrativa, vou colocar num posto de trabalho, fazendo os ajustes necessários, que ele não precise estar num ambiente, por exemplo, que tenha avisos sonoros como uma coisa importante para o trabalho dele, né? A gente pode pensar em avisos, né, coisas mais visuais, esquemas com desenhos, pensar numa forma alternativa de comunicação. Às vezes as pessoas são surdas e se comunicam por meio da língua brasileira de sinais. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, é importante a gente, enquanto gestor, pensar nisso, porque eu não posso simplesmente dispensar um colaborador só porque ele não se comunica da mesma forma que eu, né? Ou que ele não tem a possibilidade de fazer do jeito que eu acho que é a forma certa, né? Que é a forma mais prática, mais rápida. Então, a gente precisa dar essa igualdade de condições para todo mundo, porque isso se trata de justiça social, né? E o nutricionista ele precisa ser um ator importante nessa luta pela justiça social, né? A gente sabe que às vezes é mais difícil, dá mais trabalho para o nutricionista, mas isso faz parte do nosso papel. Inclusive, quando a gente assina, né, o nosso registro, né, no Conselho Regional, e a gente tem que obedecer ao nosso Código de Ética. E o Código de Ética, ele tem lá em um dos seus artigos que a gente vai utilizar o máximo que estiver à nossa disposição por essa justiça social, para dar igualdade de condições, né, sem nenhum tipo de discriminação. Então, a gente não pode discriminar, né, e ter esse mito da capacidade com as pessoas que estão sob os nossos cuidados ou sob a nossa gestão. Certo. E essa questão me puxou aqui algo que você já estava falando, que são as tecnologias. Uhum. Então, as tecnologias assistivas? Não só claro, isso, mas assim, pensar que hoje a gente tem uma gama de alternativas que, não vou nem longe, 5 anos atrás a gente nem cogitaria ter. É verdade. Né? Então, assim, como é que esse nutricionista vai fazer essa questão da justiça social? Uhum. Ele também tem que estar antenado Sim. ao que ele pode proporcionar. Com certeza. E o que ele também tem que continuar aprendendo. Exatamente. Você vê, por exemplo, que inteligência artificial vai ser uma boa ferramenta para o futuro, tanto do nutricionista, tentando auxiliar o próprio paciente, quanto o nutricionista que tem alguma questão para ele poder também continuar no atendimento? Existe uma possibilidade, mas precisa ser muito bem pensado ainda. Vou te falar que ainda não me debrucei sobre a questão da inteligência artificial junto a esse cuidado das pessoas com deficiência. Mas tem muitas outras coisas mais simples do que a inteligência artificial que a gente pode usar. Por exemplo, como eu falei, um PDF acessível para fazer leitura nos aplicativos, né, que fazem leitura de tela, é uma coisa que já existe há muito tempo, né? As tecnologias assistivas de alimentação, você comprar um copo adaptado, vários outros equipamentos, né, utensílios de cozinha, são coisas super simples, tecnologias baratíssimas que melhoram muito a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a gente, antes de pensar na inteligência artificial, a gente tem que pensar no que a gente já tem à disposição, né? Que é uma tecnologia de muito mais baixo custo. Talvez a gente tenha que ter cuidado até com a inteligência artificial, ainda nesse primeiro momento, porque existem muitas variações e singularidades na vida de uma pessoa com deficiência. Então, pode ser que a inteligência artificial tenha uma visão também estereotipada de quem é uma pessoa com deficiência. A gente já viu aí várias pesquisas mostrando que existe estereótipo, né? Principalmente naqueles aplicativos que fazem as imagens, ele vai reforçando um estereótipo de quem é a pessoa com deficiência, né? Certamente, se a gente for colocar aí, vai botar um cadeirante, uma pessoa sorrindo, e existem, mesmo para cada pessoa que usa cadeira de rodas, a gente vai ver que existem possibilidades e limitações de acordo com o contexto de vida, né? Então, não é uma capacidade intrínseca ao indivíduo, é também contextual, né, de você poder fazer ou não as coisas. Acho que a gente precisa estar antenado com as possibilidades,
que existe, incomodada, né, com essas questões. Eu e outros colegas, nós escrevemos um livro chamado Nutrição Inclusiva. Ele está sendo lançado esse mês pela editora Manoli. O nome dele é Nutrição Inclusiva, né, diversidade e inclusão na alimentação e nutrição. E ele tem uma parte só sobre o cuidado em nutrição de pessoas com deficiência, sobre a inclusão em todas as áreas, né, na nutrição e atividade física, na área da nutrição e saúde coletiva, de pessoas, né, com corpos dissidentes, né, com corpos diversos, pessoas com deficiências, pessoas trans. A gente fala sobre vários desses assuntos justamente para instrumentalizar as pessoas, porque isso, né, não tem sido tão popularizado. E a ideia é que a gente comece a ter cada vez mais respaldo, né, na literatura para poder recuperar esse tempo perdido, né? Eu acho que a gente está mais do que na hora de avançar nesse cuidado, nessa gestão melhor da pessoa que está sob os nossos, sob a nossa gestão nas unidades de alimentação, sob o nosso cuidado no hospital, no consultório, no ambulatório, na atenção primária, por meio de ferramentas que sejam gerais, mas individualizadas, porque não necessariamente todo mundo vai precisar de uma mesma tecnologia assistiva. Eu vou estudar com aquela pessoa o que cabe para ela. E eu não sei se a tecnologia, se a inteligência artificial, né, ela vai ter capacidade de fazer isso, né? Esse diálogo com a pessoa, né, para conseguir entender o que é possível ou não, considerando as dimensões da segurança alimentar e nutricional, pensando na questão da autonomia, pensando na questão, né, de uma alimentação nos sistemas alimentares sustentáveis, né, saudáveis. São tantas variáveis que eu não sei se ainda a inteligência artificial está preparada para isso. Por isso que eu acho que a nossa profissão ainda está bem resguardada, né? E o nutricionista precisa se empoderar, né? A gente precisa estar antenado na literatura que sai. Nosso grupo tem tentado publicar várias coisas, né? E partilhar, buscar para que essas pessoas também possam fazer parte da nossa comunidade felizes, né? São projetos de felicidade que a gente tem que trabalhar para que todo mundo possa ter a mesma igualdade de condições de ser feliz e ter saúde. Então a gente não pode colocar, inclusive, como se fosse uma barreira, porque a gente falou de tecnologia, a gente já pensa logo no mais caro. No mais caro, no mais alto nível, sendo que você falou, tipo, do copo adaptado. Isso é uma tecnologia. Sim. É uma tecnologia super simples, de baixo custo. Ah, mas eu não acho o copo recortado na minha região. Mas você pode cortar um copo de plástico com desenho para fazer, né, para passar o nariz. Existem várias coisas, né? Eu tenho uma disciplina na universidade chamada de nutrição inclusiva, em que a gente mostra todas essas tecnologias assistivas para diferentes possibilidades. Pessoas que têm dificuldades motoras, né, tremores. Então, tem talheres que são específicos para pessoas que têm tremor, para que não caia a comida, né? Pratos que têm uma barreira para que ela consiga consumir, pratos que são giratórios. Ah, mas eu não encontro isso, mas às vezes tem até em lojas para beber, né? Às vezes a gente vai nesses grandes centros, ou então pede pela internet. Hoje a gente tem muita possibilidade. Eu acho que é a gente ampliar a nossa visão. E no curso os alunos falam, nossa, mas eu já vi isso aí várias vezes. Eu falei, ninguém vai usar isso, ninguém na sua perspectiva, né? Isso é uma possibilidade de inclusão para quem tem uma menor força, né? Mais dificuldade de fazer um movimento de vai e vem ou movimentos circulares. Então a gente tem um rol de coisas, basta ampliar o nosso olhar para ver que aquilo pode ser utilizado para diferentes tipos de deficiência. Excelente, gente. Eu quero muito sair daqui e pesquisar esses materiais. Não só a parte de literatura, que nem, né, você comentou, mas a questão dessas ferramentas, porque eu tô... É muito legal, né? É muito legal, é um outro mundo que se abre pra gente, como você falou, quando a gente amplia o nosso olhar. E o nutricionista, ele fala muito sobre o comer, né? E aí a gente precisa saber como a pessoa come, ou indicar como ela precisa comer. A gente tem uma página no Instagram, Nutrição Inclusiva, né? @Nutrical Inclusiva. E aí a gente fez até uma postagem sobre tecnologias
assistivas de alimentação. E aí a gente fala sobre os diferentes tipos de copo, os diferentes tipos de talher, os diferentes tipos de prato que existem. Existem pratos com ventosa, porque às vezes a pessoa faz força e o prato escorrega, pratos que são mais elevados, pratos que são giratórios, talheres que têm o cabo curvo, tem alguns substituidores de preensão, que aí você, ou então engrossadores de talheres, são coisas super baratas que você pode fazer até adaptado na casa da pessoa. Mas a pessoa não tem condição de comprar. Não tem problema, a gente tem como adaptar com materiais simples do dia a dia da casa da pessoa, né? Então, quem quiser acompanhar, entre na nossa página no Instagram, que tem coisas, né? No próprio livro que a gente está, né, justamente para popularizar isso, tem várias outras possibilidades, né? E a gente ficar atento a quem tem publicado sobre isso, pensando nessa inclusão social das pessoas com deficiência. A gente tem que fazer tanto para a pessoa, mas como eu falei no início, com a pessoa, né? Ver com ela o que funciona, mostrar, olha, eu tenho essas possibilidades. Você acha que isso daria certo para você? Ah, não daria, porque eu não consigo fazer tal movimento. Porque aí você já não está com aquela história única, né? Ah, mas toda pessoa, né, com deficiência física, que está numa cadeira de rodas, não consegue segurar ou consegue, né, fazer determinados movimentos. Não necessariamente, eu vou aprender com o outro, né, o como eu vou fazer para ele. Então, a gente tem que fazer para o outro e com o outro. Eu acho que isso é fundamental para a gente fugir do capacitismo na área da nutrição. Não, assim, a gente podia ficar aqui conversando até anos, né, podia aprofundar, mas assim, como a gente está próximo aqui do nosso encerramento, eu vou querer trabalhar aqui agora com você, conversar um pouco sobre expressões capacitistas. Porque, assim, existe muito o medo de você estar sendo capacitista, ao mesmo tempo que é o medo de você estar só perguntando para saber aprender com o outro. Eu sei que é tudo tem toda uma nuance, uma diferenciação, mas eu queria, rapidinho, assim, só pra gente encerrar, essa questão das expressões, da influência, como isso vai influenciar na sua relação com o seu paciente ou com a coletividade. Como é que você... E quais são, assim, aquelas que você, tipo, gente, olha, não. Para começar, a gente não fala mais já há muito tempo, né? Deficiente, pessoa com necessidades especiais, pessoas especiais. Primeiro a gente fala pessoa com deficiência. A pessoa não é deficiente, ela tem uma deficiência, a deficiência faz parte daquele indivíduo, assim como ter cabelo, né, liso faz parte de mim, não define quem eu sou. Né? Define apenas uma característica minha, né? Pessoa com necessidade especial, todo mundo tem uma necessidade especial, né? Isso não define. Às vezes a pessoa tem uma deficiência e não tem necessidade especial nenhuma. Então é uma generalização, já é um capacitismo você achar que ela, por ter uma deficiência, ela tem uma necessidade diferente do restante da população. Então a gente fala pessoa com deficiência. Então a gente coloca primeiro a pessoa e depois a característica, a singularidade dela, né? Então é melhor a gente tratar, né? A gente não fala a pessoa, isso é um exercício, não estou dizendo que é fácil, né? É um exercício porque a gente vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Não é a pessoa cadeirante, é a pessoa que usa cadeira de rodas, né? Porque ele não é a cadeira, né? Ele é uma pessoa que usa um instrumento para se locomover. Também, coisas que incomodam muito é você tratar com infantilização, com pena, às vezes o próprio olhar, a linguagem não verbal, isso é capacitista. A pessoa chega e às vezes você leva um susto da pessoa ou quer ajudar logo. Ai, deixa eu te ajudar, deixa eu empurrar a sua cadeira. Por que você acha que a pessoa não é capaz de conduzir a sua própria cadeira? Ai, deixa que eu pego para você. Não pode deixar que eu faço. Eu te dou na boca, né? Isso, a pessoa, ela se sente diminuída. Né? Então, só faça alguma coisa para alguém com deficiência se ela pedir. Ou então você se coloca à disposição. Olha, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Né? Eu, num evento... E perguntar como a pessoa prefere ser ajudada, né? Eu fui num evento do Instituto Nacional de Pessoas com Nanismo e a pessoa com nanismo tem uma baixa estatura e tinha uma pessoa lá que estava conversando comigo e tal, e a gente ia descer alguns degraus. E ela tinha uma estatura muito mais reduzida do que o restante do grupo que estava ali. E aí eu fui, né? E a gente fica com receio. Ai, como será nesse momento? Mas eu fiquei, né, tranquila, porque eu não posso me colocar antes da
pessoa. Se ela precisar de ajuda, ela vai me pedir. E aí ela me pediu, Úrsula, você me dá uma mãozinha? Eu preciso descer. Aí eu falei, claro, como é que eu posso te ajudar? Então a gente pergunta. Se você for guiar uma pessoa com deficiência visual, pergunta, como você prefere que eu te ajude? Eu não vou pegar o braço dela e sair caminhando com ela, né? Ela vai dizer, não, eu prefiro colocar o braço no seu ombro, no seu cotovelo, vá na minha frente, vá ao meu lado, faça assim, faça assado, empurre minha cadeira, só me ajuda a subir o degrau que depois eu rolo, porque é um desrespeito você fazer as coisas sem autorização, né? E aí eu falei, como é que você quer que eu te ajude? Ela, não, só me dá uma mãozinha que eu vou descendo no meu tempo. E aí a gente foi. Eu ia pegar ela no colo? Não, isso é uma coisa extremamente desrespeitosa, né? Então a gente tem que ver como o outro prefere, né? O respeito ao outro é o que faz com que a gente não tenha esse preconceito, a gente vai tirando esse mito que a gente tem de que é assim, que é assado, que a gente ajuda da melhor forma, de tal maneira. Cada pessoa pode ser, né, a gente pode colaborar com a autonomia de cada pessoa de um jeito diferente, né? Da mesma forma, você exaltar coisas que a pessoa com deficiência faz, como se fosse, né, nossa, mas você faz isso. A pessoa com deficiência visual, por exemplo, mas você cozinha sozinho, mas como é que você faz tal coisa? Às vezes a forma da gente falar, né, a forma da gente expressar, a nossa expressão facial mostra um descrédito, né? Nossa, mas você é um exemplo de superação. Bom, acho que todo brasileiro é um exemplo de superação, porque todas as pessoas enfrentam desafios no seu dia a dia. Mas essa pessoa não é um exemplo de superação só porque ela superou uma característica da deficiência da qual ela é inerente, né? Aquilo faz parte do dia dela, simplesmente ela ajustou o dia a dia dela àquela condição. Isso não é uma coisa muito diferente da gente que também se adapta às condições do nosso dia a dia para viver. Então, não exaltar muitas coisas, agir com naturalidade, perguntar sempre como a pessoa prefere ser chamada, conhecer também as terminologias, a gente falou, não chamar de pessoa deficiente, conhecer os nomes das deficiências. Um exemplo muito importante da pessoa que tem nanismo, né? Então, é pessoa com nanismo. Não é anão, não é baixinho, não é pessoa pequenininha. A gente, às vezes, fica, né, com receio de falar e acha que se a gente tentar falar pessoa com deficiência, com nanismo, é muito pesado. Não, é uma característica dela, né? Então, a gente tem que aprender essa linguagem. Tem um documento muito legal, né, publicado recentemente, Linguagem Importa, né? Que ele fala sobre como você não ser capacitista ou ter outros tipos de preconceito. Então, é importante a gente estar antenado nessa linguagem anticapacitista também, né? Então, tem várias publicações por aí, quem quiser. No nosso livro a gente fala alguns exemplos, mas tem muitos livretos aí que as pessoas, e cartilhas que as pessoas podem procurar. Ai, ótimo. Úrsula, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui com a gente, para quem acompanhou. Não esqueçam de buscar essas informações, de pesquisar. Quer deixar seu recado final? Sim, eu acho que nunca é tarde para a gente aprender, para a gente se transformar a nossa prática. Como eu falei, me formei há 20 anos atrás e a gente não tinha informação sobre muita coisa. E a gente tem que entender que o conhecimento científico é dinâmico. Então, a gente tem que estar alinhado com o nosso tempo. A gente precisa aprender novas coisas, então vá no seu tempo, né? Não pare, o importante é a gente continuar. Para quem precisar, né, falar com a gente, tem o nosso Instagram, que é @nutrição inclusiva, tem o meu contato, que é ursulaviana@gmail.com, e eu vou estar sempre à disposição lá na universidade para a gente trocar, né? Vamos estar produzindo material e divulgando aí a nutrição inclusiva sempre em todos os espaços, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.